Tem uma parte de você que ninguém vê. Não aparece em fotos nem nas redes sociais, mas ela está lá só me esperando. Ela cresce quando alguém te desrespeita, quando a vida não sai como você queria, quando o mundo te frustra. É aquele calor que sobe, o soco que você não dá, a resposta atravessada que fica presa na garganta. Você já sentiu. É raiva. Não aquela que explode em grito, mas a que te corrói em silêncio. O problema, quanto mais você alimenta essa raiva, mais ela te domina. E o pior, você nem percebe, parece força, mas é prisão. E se eu te dissesse que é possível calar essa voz por dentro, que existe um caminho para andar em meio ao caos com os olhos calmos e o coração em paz? Miyamoto Musashi, um dos guerreiros mais temidos da história do Japão, descobriu esse caminho. Ele venceu mais de 60 duelos sem nunca ser derrotado. E não foi por ser mais rápido ou mais forte, foi por ser inquebrável por dentro. Neste vídeo, você vai aprender como silenciar sua raiva e se tornar alguém que não reage, alguém que domina. Se esse tema já te tocou, deixa o like e se inscreve no canal. A jornada está só começando. A maioria das pessoas acha que a raiva é uma forma de poder. Ah, ele é brabo, não leva desaforo para casa. Mas isso é só ilusão. A raiva não te fortalece, ela te entrega. Toda vez que alguém te provoca e você responde no impulso, você está mostrando exatamente onde te atingir. É como andar com um alvo no peito. E pior, você dá controle da sua mente para quem mal merece sua atenção. Quem te provoca, manda. Você reage, obedece. Parece duro ouvir isso, mas é verdade. Musashi entendeu cedo que quem se irrita fácil se torna previsível. E no campo de batalha, ou na vida, previsibilidade é fraqueza. É assim que te manipulam. Te fazem sair do sério, tomar decisões burras, criar brigas desnecessárias. Raiva te cega. E quando você não enxerga, você erra. Por isso Musashi treinou para não reagir. Ele via tudo, sentia tudo, mas não entregava nada. Era o vazio no meio da tempestade. Se você quer ser forte de verdade, o primeiro passo é parar de ser óbvio. E para isso precisa aprender a respirar quando quiser gritar. Você já parou para pensar por que se irrita tanto com certas coisas? Alguém te fecha no trânsito e parece que o mundo vai acabar. Um comentário atravessado vira motivo para horas de raiva. Mas no fundo, a raiz de tudo isso é uma ideia. De que o mundo devia se comportar do jeito que você quer. Você sente raiva porque acredita que merece respeito, merece atenção, merece que tudo funcione. E quando a realidade não entrega, você explode. Musashi teria rido disso. Para ele nada era garantido. Nem comida, nem abrigo, nem a própria vida. Ele dormia no chão, comia o que encontrava e não esperava nada de ninguém. Resultado? Ninguém conseguia tirá-lo do eixo. Quando você entende que o mundo não te deve respeito, você para de se ofender. Quando percebe que nada está sob seu controle, você para de se frustrar. Isso não é fraqueza, é liberdade. É andar pela vida leve, sem carregar o peso de expectativas irreais. A raiva nasce do apego. Solta o apego e a raiva não encontra onde crescer. Existe um tipo de força que ninguém vê, e é justamente por isso que ela é tão perigosa. Não faz barulho, não chama a atenção, não precisa provar nada para ninguém. Essa força se chama controle interno. Musashi era assim. Ele não usava armaduras brilhantes, não fazia discursos, não exigia respeito. Ele apenas andava em silêncio e vencia. Enquanto os outros duelistas chegavam cheios de pose e raiva, ele aparecia calmo, quase entediado. Isso desmontava os oponentes. Porque o homem que não reage é um mistério. E o que é misterioso assusta. Raiva te faz previsível. Calma te transforma em incógnita. E ninguém consegue lutar contra o que não entende. Ser invisível aqui não é desaparecer. É não ser atingido por emoções barulhentas. É agir quando os outros só reagem. É ser o último a falar, mas o primeiro a entender. Quando você some da mira emocional dos outros, você se torna imbatível. Quem não mostra onde dói, não pode ser ferido. Muita gente acha que explodir é sinal de coragem, que gritar, bater na mesa ou xingar é se impor.
mas a verdade é bem mais desconfortável. Quase sempre, raiva é medo disfarçado. Medo de parecer fraco, medo de não ser ouvido, medo de ser desrespeitado. E o problema é que, quando você reage no impulso da raiva, você tenta esconder esse medo e só o revela ainda mais. Musashi nunca precisou se impor pela força do grito. Ele não se apressava, não se exaltava. Sua presença falava mais alto que qualquer surto, porque coragem de verdade não é agir com raiva, é agir apesar da raiva. É olhar para a situação, sentir a pressão e, mesmo assim, escolher o silêncio, a estratégia, o controle. Isso não é passividade, isso é domínio. O verdadeiro guerreiro não é aquele que bate primeiro, mas aquele que sabe a hora exata de agir e que, muitas vezes, escolhe não agir. O mundo já está cheio de gente reativa. O que falta são pessoas que enfrentam seus medos sem se esconder atrás da raiva. Você não vai aprender a controlar a raiva no conforto. Na verdade, é o conforto que alimenta a maioria dos surtos. A gente se acostuma com tudo funcionando, com o mundo se dobrando às nossas vontades. E aí, quando algo sai do lugar, o caos vem. Musashi sabia disso. Por isso ele buscava o desconforto de propósito. Dormia no chão, jejuava, andava sozinho por meses. Não era loucura, era treino. Cada momento difícil era uma chance de fortalecer a mente. Você quer controlar a raiva? Comece cortando um conforto por semana. Tira o açúcar, toma banho frio, larga o celular por um dia. Parece bobagem, mas cada micro desconforto que você aguenta sem reclamar é um tijolo no castelo da sua disciplina. Quando sua mente se acostuma a não ter tudo o que quer, ela para de surtar por qualquer coisa. Você se torna menos reativo, mais presente, mais firme. O desconforto te molda. E quanto mais você treina no caos, menos o caos te afeta. Responder é fácil, quase automático. Alguém te provoca e lá vai a resposta atravessada. Te humilham e você já pensa em como revidar. Mas Musashi descobriu algo que quase ninguém entende. Não reagir é uma forma de poder. Um poder tão raro que assusta. Quando você não responde à provocação, você quebra o jogo. Quem te ataca espera te ver irritado, abalado, fora de si. E quando você simplesmente olha, respira e segue em silêncio, o impacto é outro. Você tira o controle da mão da outra pessoa. Musashi não deixava ninguém ver sua reação. Ele podia estar com raiva sim, mas a raiva nunca decidia por ele. E é isso que diferencia o forte do fraco. Não é que o forte não sente. Ele sente tudo, mas não deixa isso decidir seus atos. Experimenta. Na próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, apenas observar. Nem precisa responder, só observa. Você vai perceber na hora como o clima muda. Quem não reage, lidera o ambiente. Quem lidera, domina. E quem domina, não precisa gritar. Pode parecer estranho, mas Musashi tinha o hábito de pensar na própria morte todos os dias. E não era porque ele era depressivo ou sombrio. Era porque isso lhe dava paz. Quando você encara a morte de frente, o resto da vida perde o peso exagerado. Um atraso no trânsito? Um xingamento na rua? Uma crítica? Nada disso importa tanto quando você lembra que um dia tudo acaba. A raiva vem da ilusão de que tudo é urgente, de que tudo tem que ser do nosso jeito agora. Mas quem entende que pode morrer amanhã aprende a respirar mais fundo, a responder menos e a observar mais. A morte para Musashi era uma professora. Ela lembrava que o tempo é curto demais para desperdiçar com orgulho ferido e ego inflamado. Então sim, pense na morte. Não para ter medo, mas para valorizar o agora. Quando você vive com a consciência da morte, pequenas provocações perdem a força. E a sua presença, por outro lado, se torna mais firme. Porque quem não teme o fim, vive com propósito e age com calma. A raiva quase sempre nasce de uma ferida no ego. Você se irrita porque alguém te desrespeitou, te ignorou, te tratou como se fosse menor. Mas pare e pense. O que exatamente foi atacado? Sua essência? Ou só a imagem que você criou de si mesmo? Musashi não se importava com aparência, status ou elogios.
Ele não vivia para impressionar ninguém, e por isso ninguém conseguia ofendê-lo. Quando você depende da aprovação dos outros, qualquer crítica vira uma ameaça. Quando você precisa ser visto como forte, qualquer humilhação vira um gatilho. E aí o ego assume o controle e explode. Mas se você mata o ego, a provocação não encontra onde grudar. Musashi era temido porque não tinha nada a provar. Quando você queima o personagem que inventou para agradar os outros, sobra quem você é de verdade. E esse cara é muito mais difícil de atingir. Então, da próxima vez que sentir raiva, se pergunte: tô defendendo o quê? Minha essência? Ou só meu orgulho ferido? A resposta pode te libertar. Vivemos numa época em que todo mundo quer ter a última palavra. Todo mundo quer vencer. No grito, ganhar discussão, provar um ponto. Mas Musashi fazia o oposto. Ele escolhia o silêncio. Não porque era fraco, mas porque entendia que falar demais te expõe. Quando você fala, entrega o que pensa, o que sente, onde dói. E quem te ouve com atenção suficiente pode usar isso contra você. O silêncio, por outro lado, é como um escudo invisível. Ele confunde, protege, te dá tempo. Enquanto os outros se apressam para responder, você observa. Enquanto eles se queimam tentando parecer certos, você se fortalece por dentro. Musashi era frio porque o silêncio dava espaço para a estratégia. Ele só falava o necessário. E isso dava peso às suas palavras. No mundo de hoje, o silêncio virou raridade. E por isso virou poder. Da próxima vez que quiser rebater, pense: vale a pena? Ou o silêncio vai te dar algo maior? Quem sabe ficar quieto no momento certo vence batalhas sem precisar lutar. A maioria das pessoas vive em guerra com o mundo, com o chefe, com o vizinho, com o trânsito, com as notícias. Mas Musashi entendeu uma coisa simples e brutal. O verdadeiro inimigo nunca foi o outro. Sempre foi você. Sua raiva, seu orgulho, sua reação impulsiva. Os oponentes que Musashi enfrentava mudavam, mas o maior desafio era sempre manter o controle dentro de si. E é esse o duelo que a maioria perde. Porque é fácil apontar culpados. Difícil é olhar no espelho e admitir que quem se sabota é você mesmo. Toda vez que você explode, que age sem pensar, que se deixa levar, você está perdendo para si. E o pior, ninguém vê essa derrota. Ela acontece em silêncio, por dentro, mas vai te corroendo aos poucos. O caminho de Musashi não era sobre vencer os outros, era sobre vencer a si mesmo todos os dias. E só quem vence dentro, vence fora. Quando você parar de reagir a tudo, quando assumir o controle da sua mente, vai perceber que não precisa mais lutar tanto. O mundo externo se acalma quando o mundo interno se resolve. O mundo vai continuar testando você. Vai ter gente te provocando, situações injustas, dias em que tudo parece errado. A raiva vai tentar crescer. É natural. Mas agora você sabe que não precisa alimentá-la. Que força de verdade não está em reagir, mas em escolher não reagir. Está em manter o olhar firme enquanto todos ao redor perdem o controle. Está em respirar fundo enquanto tudo pede para você gritar. Musashi não era só um guerreiro com espada. Ele era um mestre da mente. E isso é algo que qualquer um pode treinar. Você não precisa viver como um samurai, mas pode pensar como um. Pode praticar o silêncio, o autocontrole e a presença. Pode cortar um pouco de conforto por dia e fortalecer sua mente no processo. Pode parar de querer controlar tudo e aceitar as coisas como são, sem se entregar à raiva. Porque no final, quem não é dominado por dentro, nunca será dominado por fora. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. A gente fala de mente, força e crescimento. Real por aqui. Até o próximo.